Fala galera, beleza? Vamos entender mais sobre um modo rompimento, sobre sequência de barras, sobre o contexto geral e principalmente um recap do mini índice hoje e no mini dólar. Vamos entender o porquê pegar aquela amplitude tão gigante lá no mini índice, mais de 1.200 pontos, e uma sequência de modo rompimento, modo sempre posicionado para você estar enxergando aí no preço. Então fica ligado no vídeo. E se você não me segue, começa a me seguir e curte esse vídeo para você receber notificação quando tiver um vídeo novo e uma explicação nova. Vamos lá. É que o preço ele precisa ter em suas movimentações uma sequência de barras, tá? Uma sequência de barras dentro desse ciclo de rompimento. A gente precisa ter uma sequência de barras constante na mesma direção e apresentando força. O que é uma força? É esse tipo de barra aqui, ó, que a gente tem no preço. Esse é um tipo de força, é barras de tendência, barras fortes, constante naquela direção do preço. Então você quer ver exatamente esse tipo de força. Já em outros aspectos que você precisa analisar no preço é que o que? Os corpos eles precisam ser efetivos, com 60% de movimentação de rompendo algum tipo de região. Por exemplo, se eu tenho aqui a máxima de um swing, uma resistência, 60% dessa barra ela precisa estar exatamente fora desse contexto. Quando muita gente olha a região, acaba que o preço simplesmente trabalhando fora e você não enxerga o conjunto de movimentação do preço. Então, quando o mercado ele abre exatamente fora, com esse grande gap aí de abertura, grande gap, e o que acontece com o preço? Você não enxerga exatamente esse tipo de movimentação. Hoje a gente tinha uma máxima de um swing, certo? Uma máxima de um swing forte, que ontem, exatamente nessa movimentação de preço, o mercado simplesmente ele vem trabalhar em cima dessa movimentação e falha exatamente acima, não tendo continuidade, ou seja, a barra ela não tem continuidade. A sequência da barra de rompimento é o que? Uma barra lateral, barra interna e o mercado volta para dentro do range. Já hoje, o mercado ele abre fora dessa movimentação e olha o cenário e o contexto desse tipo de barra. É uma barra exatamente forte, uma barra de tendência. E o que você tem que analisar é ver continuidade para ser um rompimento bem sucedido. Então, se você tem uma barra como essa, uma barra forte, você precisa enxergar exatamente a continuidade nesse tipo de barra, de totalmente com um corpo cheio e tem continuidade nesse tipo de barra, você tem continuidade exatamente no fechamento dela. O que é que você tem como informação? Que o preço ele tem continuidade nessa movimentação de rompimento e ele precisa ter sequência. E o que é a segunda informação que você precisa ver no preço? É que as correções elas precisam ser rasas. Essas correções ela não tem força suficiente para buscar o preço reverter, ou seja, reverter aquela movimentação e o mercado ele tem uma correção totalmente rasa e é isso que você vai analisar no preço. Independente se aqui tem uma região, o mercado está 60% da sua movimentação ou da sua barra fora desse contexto, ou seja, as barras ela não têm força suficiente, o preço não tem força suficiente para buscar voltar novamente igual o mercado trabalhou no dia anterior, quando ele abriu acima de um swing anterior, com essa barra aqui. O que foi que aconteceu? Existiu barras laterais, barras internas. E aí você não está olhando simplesmente se o mercado ele tem uma resistência, está olhando que o preço agora ele está fragilizado, ele não tem continuidade nessa movimentação. E quando ele chega exatamente onde os vendedores estavam trabalhando acima de barras, ele falha novamente e volta para a mínima daquela movimentação e dentro daquele range de lateralidade. É isso que você tem que enxergar no preço
para parar de estar enxergando exatamente, simplesmente uma região. O contexto vai ser todo o conjunto de barras e as barras, a sequência delas, se tiver continuidade ou não, vai te informar se o mercado tem continuidade. E hoje foi diferente porque o mercado, quando ele abre exatamente para dar continuidade, a próxima barra, por mais que tenha sombra na parte superior, ela tem uma barra com corpo de alta continuidade. A primeira correção, que gente, ó, uma barra lateral, ou seja, uma barra interna, ela é exatamente uma barra de pausa. É uma barra exatamente interna, é uma barra lateral. E ela exatamente é uma fraqueza da força contrária daquela movimentação. Ou seja, o preço, ele não tem continuidade de reverter aquela movimentação de baixa. Ele simplesmente volta contra uma movimentação. Ele tem uma pausa desse movimento e ele dá continuidade com esse tipo de barra. E se a gente pegar no preço, a amplitude dela é exatamente a metade de uma barra de rompimento. Então, o que é que você enxerga como força aqui desses compradores? É que o mercado ele não consegue voltar para dentro da mínima ou trabalhar abaixo da mínima daquela movimentação. E existe outro cenário que você enxerga, que é a força vendedora novamente. O mercado não tem força suficiente para buscar preço, preço abaixo de barras. Ele trabalha acima de barras e é onde você vai atuar com a sua compra. Por quê? Porque você está simplesmente seguindo o mercado e ele está contra uma movimentação contrária. Então não adianta querer enxergar algo no preço que não existe. Se o mercado ele tem um tipo de magneto como esse, totalmente forte, uma resistência, uma área de micro gap, mas o cenário, o ciclo do mercado é trabalhar em um canal estreito com falha abaixo de mínimas, é exatamente você seguir o que o preço ele está te mostrando e não seguir o contrário. Você agora precisa seguir o que exatamente a instituição está fazendo, trabalhando com compras abaixo de base e acima de base, seguindo o preço, tá? Então é a mesma coisa em um que o dólar exatamente trabalhou hoje com a sua mínima. Você tem uma movimentação forte contra um canal de alta que o mercado estava trabalhando, visto que os canais ele é exatamente uma bandeira de baixa. Um canal de alta ele é uma bandeira de baixa. Quando você tem o mercado trabalhando com um ciclo totalmente o oposto que o menino está fazendo, um canal estreito de baixa, você está vendo que quando o mercado tenta reverter uma movimentação, é exatamente a falha. Então, se você só enxerga que aqui tem um suporte e não o mercado está trabalhando em um forte, em um modo rompimento, um modo sempre posicionado do preço, você simplesmente deixa de enxergar a movimentação forte de baixa e começa a querer enxergar que o mercado agora vai reverter o preço e simplesmente acaba você sendo estopado a cada barra que o mercado está trabalhando, porque não adianta você ir contra um tipo de movimentação que o preço está te informando outra. Se o mercado aqui ele está trabalhando exatamente numa força vendedora, cada barra aqui, por isso que trabalhamos as barras de tendências, barras de rompimento, barra forte com corpo cheio, 60% da movimentação. Quando a gente fala 60% de uma movimentação de rompimento, é que aqui é uma lateralidade e essa barra aqui é uma barra de rompimento, porque 60% ou mais dessa barra aqui, ó, ela está fora desse contexto de lateralidade. Ela não está voltando, falhando aqui, voltando, fechar dentro desse range de lateralidade. Ela simplesmente está com o corpo totalmente fora dessa área de preço de lateralidade. Ela deixa de voltar a ser uma lateralidade e voltar a ser um impulso. E a toda vez que o mercado faz uma barra lateral, uma barra interna, ou vem acima de barras,
o preço ele volta a fazer a movimentação de baixa. Então, uma amplitude dessa movimentação, quando o Brooks fala dessa amplitude média do preço para uma correção como essa, a probabilidade que você tem é de que o mercado vai seguir essa movimentação aqui, ó, de 60 a mais dessa movimentação, ele vai seguir aqui dando continuidade, principalmente quando ele apresenta os sinais de rompimento, as barras de rompimento, é maior do que simplesmente o mercado reverter uma movimentação. E é aí onde você trabalha as probabilidades do preço. Se você está enxergando que o mercado ele tem uma força dominante em cada preço, em cada fechamento de barras, e quando tenta reverter uma movimentação vindo acima, ele cria uma barra lateral. Então, a probabilidade do mercado seguir uma movimentação como essa é maior de que reverter exatamente o preço, visto que ela está falhando, o mercado falhando em reverter aquela movimentação, tá? Então, é exatamente o que você tem que analisar, parar de analisar região e começar a enxergar o preço. O modo rompimento é composto por cada barra que se forma no preço e não em um conjunto simplesmente porque o mercado trabalhou em uma movimentação, chegou numa região e agora ele tem que reverter porque aquela região é forte, é o terceiro toque daquele suporte e agora ele tem que reverter. E aqui é uma onda 1, uma onda 2 e o mercado simplesmente te mostrando que a força é totalmente vendedora, tá? Então, quando você enxerga os conceitos de um modo rompimento, você vai enxergar isso exatamente no preço. O corpo 60% fora de uma área é exatamente aquilo que o mercado vem trabalhando. É diferente quando você tem uma movimentação climática como essa, depois de uma amplitude completa dessa de alta, você tem uma amplitude dessa de alta e o mercado simplesmente com 3 barras, por mais que tenha um corpo forte, não é comparado a uma reversão de tendência agora vai reverter se o contexto fala, por geral, que o mercado tem uma força dominante e é simplesmente uma realização de lucro desses compradores que elevaram o preço até essa máxima aqui. E agora tem magnetos um pouco abaixo para poder o preço buscar e dar continuidade. Então não adianta ir contra uma probabilidade se você tem um movimento tão direcional, tão forte. E as correções rasas que a gente enxerga no preço, esse tipo de correção, quando o mercado tenta vir abaixo de barras, ele forma barra lateral. Então eu sei que quando eu tenho uma movimentação, aqui ó, primeira barra, eu tenho uma sequência de barras, ou seja, você tem barras constantes no direcionamento, ou seja, uma força dominante àquele impulso de alta. Você tem barras constantes e a barra lateral que tem é um doji ou uma barra interna. Então, ou seja, eu tenho fraqueza nos vendedores em impulsionar o mercado para baixo e não para cima, tá? E senso de urgência é exatamente essas sequências de barras com corpo de alta, você vê o corpo elevando o preço para cima e não para baixo, tá? E sombras do lado oposto, ou seja, você tem sombras abaixo de barras. Quando o mercado tenta reverter, ele falha essa movimentação e aí é onde você enxerga a força contrária.